Olá, estudante! Estamos de volta, agora no tópico 3, para trabalhar a especificidade da gestão e planejamento da educação profissional e tecnológica. Para isso, nós utilizaremos como material de apoio o texto de Gabriel Grabowski, que vai tratar exatamente das questões que envolvem a educação profissional, iniciando pelos conceitos básicos. O autor vai discutir a ideia de educação profissional, pensando aí na questão que envolve a gestão participativa, a ideia de uma gestão participativa que seja dinâmica e transparente, comprometida com a qualidade de vida dos envolvidos. Também ele vai trabalhar com as questões sobre o desenvolvimento de inovação tecnológica por meio da produção, e um comportamento ético e orientado pelos princípios da dignidade humana, do respeito às diferenças, do combate a todas as formas de discriminação. Grabowski vai trazer questões que vai envolver a educação profissional e ele parte do conceito de ensino profissionalizante. E aí a gente precisa pensar que a educação profissional é uma modalidade de ensino que pressupõe a formação dos sujeitos para o desenvolvimento de uma profissão, que pode acontecer no nível básico ou no nível superior. Quando a gente pensa em educação profissional no nível superior, a gente está falando de toda a formação que acontece em nível superior, toda a graduação, que seja ele um curso tecnológico, um bacharelado ou uma licenciatura, é formação profissional. Então, na verdade, aqui o nosso olhar vai ser mais para a especificidade da educação profissional na educação básica, porque a educação básica, nos níveis, ela é formação geral, formação que traz para o conhecimento do estudante aquilo que são conhecimentos geográficos, históricos, sociológicos, filosóficos, psicológicos, o conhecimento da língua, a nossa língua materna sendo para nós, a língua portuguesa, mas, por exemplo, para as comunidades indígenas, é a língua falada por eles, por essa comunidade. Então, assim, são os conhecimentos da linguagem matemática, das ciências da natureza, física, química, biologia. Então, esse é o conhecimento básico da formação geral que acontece na educação básica. E aí, a gente pensar em formação profissional, a gente está pensando também, para além da educação superior, aquela educação que acontece neste nível, na educação básica, ou com a educação básica, ou paralela à educação básica, ou pós-educação básica, que, se a gente pensar na organização histórica da educação profissional, a gente vai pensar a partir das escolas de aprendiz artífices até chegar hoje no que a gente chama de ensino técnico, ou formação técnica, que são os cursos técnicos que estão ligados, seja concomitante, seja integrado, ou seja, depois do ensino médio. O autor vai nos trazer essa historicidade da educação profissional, bem como a relação entre essa educação, que é a educação profissional, com as políticas públicas, as políticas estabelecidas pelo Estado.
E a educação profissional se torna porque ela só se torna uma modalidade na LDB de 96, mas na Constituição da modalidade, enquanto uma possibilidade de formação, nós remontamos, né, ao início da formalização da formação profissional através da criação das 19 escolas de aprendizes artífices, ainda em 1909, entre as reformas, né, mas de Nilo Peçanha, né? A criação dessas escolas vai resultar hoje no estabelecimento da educação profissional dos institutos federais, que é a nossa história, né? A responsabilidade do Estado com essa formação é inerente às funções do próprio Estado, né? É o estabelecimento de políticas para o desenvolvimento, né, aquilo que é mínimo, né, como as diretrizes, as regras, né, e os conteúdos que envolvem a formação profissional. Aprofundando nos estudos, o autor, o Grabowski, né, ele vai trazer a concepção de educação profissional, e aí pensando, né, lá no tópico 2, quando a gente discute a questão da formação integral dos sujeitos, né, a formação omnilateral, está agora presente aqui na conceituação, né, de educação profissional, quando a gente pensa que a educação profissional é uma parte da formação dos sujeitos, né, que a formação dos sujeitos não pode se pautar apenas pela formação profissional, mas que também precisa pautar a educação profissional enquanto possibilidade de formação humana também. No sentido de esclarecer a educação profissional enquanto um conceito, enquanto uma modalidade de ensino previsto na legislação para a educação nacional, o autor vai tratar das diretrizes de gestão da educação profissional, que é um documento importante para a gente compreender, né, o que é o mínimo para a gente pensar na educação profissional enquanto possibilidade de formação humana. O autor também vai discutir a educação profissional naquilo que ela apresenta como desafio para a construção de um projeto para os que vivem do trabalho. E aí o autor vai lidar com as questões que envolvem especificamente a classe trabalhadora. Porque a educação profissional é para a classe trabalhadora, né? Pensando aí na organização da sociedade em classes, que é a sociedade capitalista, né? Nós temos aí a classe trabalhadora, a classe média e os donos dos meios de produção. A educação profissional é destinada para a classe trabalhadora, principalmente se a gente pensar na formação profissional de nível médio, né? Ou até o nível médio, que aí a gente não está incluindo aí a educação superior. O autor também traz para a discussão a questão da integração da gestão pedagógica e da gestão administrativa, que são duas dimensões da gestão, né? Que é a gestão da parte burocrática, que o Vitor Para vai chamar de atividades desse meio, então a gestão das atividades, né, que possibilitam a gente atingir os objetivos da escola. São as atividades que vão favorecer o trabalho dentro da sala de aula, né? Seja o trabalho
na secretaria, o trabalho na coordenação, o trabalho na merenda, o trabalho na limpeza, né? E como a gestão administrativa pode contribuir para a gestão pedagógica, que aí sim é a gestão daquilo que envolve diretamente atividades relacionadas aos processos de ensino-aprendizagem. E aí a gente precisa compreender a gestão nesse sentido, seja, né, na integração entre gestão pedagógica e gestão administrativa, como um recurso a favor do desenvolvimento de uma educação de qualidade. Que aí a gente retoma lá o conceito do tópico 2, né? O autor também vai trabalhar a questão da integração entre ciência e tecnologia, e essa relação entre ciência e tecnologia como um fator que pode ser determinante da integração entre educação básica e educação profissional. Que aí essa relação se estabelece naquilo que a ciência produz, né? Naquilo que a ciência resulta em tecnologia e como isso pode contribuir para que a gente alcance uma educação de qualidade nos limites da integração entre educação básica e educação profissional. Que eu não sei se vocês sabem, mas é o modelo do ensino médio nos institutos federais, né? Nós temos formação técnica integrada à formação geral nos cursos chamados técnicos integrados, né? Eles são integrados. É a educação geral integrado à educação profissional. E nós temos também nos institutos os cursos que são técnicos e subsequentes. O que quer dizer isso? Que eles são cursos que são realizados por aqueles que já concluíram o ensino médio, né? Mas que não é essa abordagem que o autor, né, faz aqui no texto de apoio 3. A relação entre ciência e tecnologia é importante para a gente entender a educação profissional, né? Porque a educação profissional se estabelece no desenvolvimento da ciência em busca de termos melhores condições de desenvolver determinada profissão, mas também os recursos que possibilitam esse desenvolvimento, que advém do desenvolvimento tecnológico, né? E aí a gente tem que pensar o desenvolvimento tecnológico, não apenas o computador, né, mas todo o desenvolvimento das máquinas que favorece o desenvolvimento de determinada função. O autor também vai trazer a discussão sobre a gestão da educação profissional integrada à gestão da educação nacional, né? E aí, para isso, ele apresenta os princípios, né? O autor vai dizer, por exemplo, que a gestão da educação, né, para os espaços que ofertam a educação profissional, perpassam a integração entre a gestão da educação nacional, em especial da educação básica, né, e a integração com o ensino superior. Também fala da ideia, né, da participação efetiva dos trabalhadores nos espaços decisórios, tendo em vista a construção de uma nova trajetória para produção e difusão da ciência e da tecnologia, porque isso abre a possibilidade, né, de que a produção do conhecimento possa ser usada em favor
da sociedade como um todo, né, e não de grupos específicos. E aí, para finalizar, o autor vai trazer as estratégias e níveis de articulação da gestão da educação profissional. Para isso, a gente precisa entender que a educação profissional se estabelece, né, a partir da formação dos sujeitos e da demanda do mercado, e que, às vezes, essas demandas se encontram, né, no eixo tecnológico que a empresa, né, a indústria se organiza, né? E aí o autor também traz quais as possibilidades, né, de articulação dos órgãos públicos do Estado, né? E aí ele vai trazer, por exemplo, o sistema S enquanto um sistema que está estabelecido desde a década de 40 em prol da formação de mão de obra, né, para um mercado que exige cada vez mais conhecimentos específicos, né, e que a educação profissional seria, então, a responsável por essa formação. O autor também apresenta a articulação das instituições da educação profissional e como isso precisa ser compreendido por nós para entendermos, né, essa relação da educação profissional como formação, né, para a atuação no mercado de trabalho, mas também pensando na formação desses sujeitos para sua atuação enquanto ser social. E quais as contribuições das políticas públicas para a educação profissional, porque o autor entende que há uma articulação entre as políticas públicas que impactam diretamente na forma como a educação profissional é ofertada e desenvolvida nos estabelecimentos de ensino, né? E convoca, né, ou conclama a educação profissional para ser entendida como uma política de Estado, né, que ela não é apenas uma modalidade, mas ela precisa ser cuidada pelo Estado na proposição de melhorias e de possibilidades de formação para atuação no mundo do trabalho, mas que também dê condições para esses trabalhadores de acessar aos conhecimentos historicamente estabelecidos, seja na formação geral ou seja nas especificidades de determinada profissão, mas que isso contribua para a formação do sujeito na sua integralidade. Nesse tópico 3, é isso que nós vamos ver no texto de apoio, mas que não precisa ser, né, o texto de apoio que é de leitura obrigatória, mas que a gente não precisa ficar somente na leitura do texto. A gente pode usufruir, né, do vídeo de apoio que está disponível, mas também do material complementar, né, que possibilita compreendermos as questões que envolvem a gestão e o planejamento da educação profissional de uma forma mais ampla, né? Isso vai fazer com que a gente tenha facilidade no desenvolvimento das atividades desse tópico, né? O tópico 3 apresenta uma atividade formativa, né, que nós temos aí uma experiência, né, do uso dos recursos das tecnologias digitais da informação e comunicação que a gente tem disponível, que a gente faz uso diariamente, né? Aí a ideia é desenvolver a gente chama de podcast, mas na verdade é um mini podcast, né? Um áudio
qual que é a ideia? É vocês lerem o texto e depois fazer uma síntese para vocês entenderem o que o texto traz para a compreensão das questões que envolvem a educação profissional. E aí, essa síntese, e quando eu falo síntese, é curto mesmo, né? É como se fosse o resumo do início de um artigo acadêmico. E aí, nessa síntese, após ela ser produzida, vocês vão fazer a leitura dela num recurso que grava áudio. Pode ser, por exemplo, o recurso do WhatsApp ou qualquer um outro que vocês utilizem, né? O Instagram apresenta a possibilidade, né, da gravação de áudio também. Então, use o recurso que você melhor domina, que você mais usa, mais se identifique. Se quiser fazer também com direto no aparelho MP3, não é muito comum mais, né? Mas que a gente tem aí, algumas pessoas ainda fazem uso, é gravar a leitura dessa síntese. E que esse áudio que vocês vão gravar, e é áudio mesmo, não é um vídeo, é um áudio, a ideia do podcast, né? Que ele seja, que ele tenha um tamanho de no mínimo 2 minutos e que não passe de 3. Porque é para a leitura de uma síntese mesmo, né? E aí, para a gente desenvolver a atividade, tanto a capacidade de síntese, de compreensão e apropriação dos conceitos de um determinado texto, mas também a experimentação de gravar um podcast, né? Claro que aqui será apenas uma amostra aí, né? Mas que a gente precisa começar a fazer uso desses recursos para que a gente tenha possibilidade de, nas nossas aulas, né, demonstrar para os nossos alunos que nós somos capazes, né, de usar as tecnologias que estão aí disponíveis de uma forma agradável, né, que contribua para a motivação de continuar estudando. É isso. Leia a sua síntese pausadamente, não tenha pressa, né? Articule bem as palavras para que o seu ouvinte entenda o que você está dizendo. No mais, a gente vai encerrando por aqui e vamos então rumo ao tópico 4. Até lá!